TAUS 7 2025. Fábio Rocha. Climatização. Climatização em geral. Com Fábio Rocha. Oferecimento Formix Mateus. Qualidade garantida você encontra aqui. No Mix Ford Mateus, Sobral, Ceará. Na pessoa do Thierry Henry. Fabricando soluções Sirlen. Lava-roupas Breeze. Quem usa, pede Breeze. O vento tá forte. Takeoff. Home points updated.
Home point updated. Takeoff. Landing.
Eles deixam aí, não sei porquê. E tocar pra aquele. E aquele tocar pra aquele ali. E o outro passar. O goleiro só vir pra marcar o gol. Como é o nome do nosso time? Real S7. É a Sociedade? Real S7. É S7. É S7. Martilhão. Campo de futebol. É a Sociedade. Real S7. É a Sociedade. Reclama não! Filho da puta, não bate! Ô, véi. Ô, viado, esse velho é o Neymar. É, Xuxinha! É, Xuxa! Que isso, cara? Sabe, eu quero só eu fazer isso aqui, ó. Ah, se fosse eu já tinha dado algum carrinho pra quebrar a perna. Como eu sou zagueiro, eu quero tudo. Eu também sou zagueiro. Tu já é o driblador aí, já. Sou zagueiro e atacante. Porra, mano! Porra! Vai quebrar o Maxwell, né? Porra, Maxwell tá o melhor do time, o cara tá fazendo essa merda. Esse é o segundo jogo que a gente perde. Esse time aqui não sabe jogar bola. Oh. Porra. Aí pede pra ele chutar, não chuta. Vai lá. Ei, mano. Se o goleiro ali chutar direto pro gol, tu vai dizer o quê? Se ele marcar dali, ó, eu juro que eu vou ir. Teve um dia que o zagueiro, aquele zagueiro lá, um dia ele chutou, Da onde? ele chutou no meio de campo. Foi lá no gol. Mas ele marcou? Marcou. Porra, marca o cara, Dudu! Não chuta a bola! É, teu pai. Teu pai é o único velho desse time.
Não, pai é veterano. O que é isso, veterano? Veterano faz muito tempo. Muito tempo. O meu pai ele joga muito tempo. Futebol. Esse time aqui são da base, né? São? Sei lá. Não, que da base é sub-17. Eu gosto do número 16 desse time aí. Quem? Tá de sacanagem? Oi? Juiz, ladrão, tem lugar aqui não, é na prisão. Se fosse de pequeno, já pegava a bola bem ali, corria mais do que o Flash. Tu já pegou a bola e correu? Um dia eu peguei a bola, tava 4x4, como aqui 4 gols. Aí meu recorde era 5. Aí eu peguei. Vai tomar. Aí eu peguei, driblei todo mundo. O menino até falou assim, ó. Ai não. Ó, foi assim, ó. Peguei, deixei no chão, chutei. Eu driblei o time todo. Eu joguei uma escolinha. Não, não na frente, não! Mano, o que esse goleiro veio fazer aqui? Coisa. Pô, esse goleiro é mó ruim, aquele lá que tem um moicano. É bom. Esse time aí tá bocado de velho. E o nosso time, o único que é o melhor do nosso time é o Juninho. Máximos. Juninho é bom? Máximos. O Maxwell e o Xuxi. E também o Dudu. Mas o Dudu pensava que eu tava jogando. Ei, marca ele aqui, ele aqui! Ele aqui, mano! Alexandre, se movimenta, pô! Ei, juiz! Tu acerta também, já sou muito não, pô! Ei, juiz! Foi pênalti, filho da puta! Filho da puta, doido! Esse juiz aí não é aqui não, esse juiz aí. Mano, pior que esse juiz aí joga nesse time aqui. Diz que ele tá roubando. Ô, mas se eu fosse um jogador, eu pegava essa bola aí, ó. Tacava só na cara desse juiz aí. Aí ele caía no chão inconsciente. Eu ia ser o juiz e roubar pro nosso time. Bota. Pênalti, tá 9-0 esse time aqui. Olha, bonito, ó. É a minha. Uma canhada. Aquele ali, ele vai chutar pra fora. Ele vai tocar pra mim. Ele vai cruzar, ele vai Fala que vai pegar tudo porque esse time não joga verdade. Tu assistiu o canal do Rick? Assiste? Riquinho? Não, o canal do Rick. Não. É um time de futebol que é tipo esse aqui, só que ele é melhor, né? Ah, juiz! Ó, juiz! Mano. Cadê a pedra?
Só falta quando a partida acabar, o outro time marcar um gol e acabar o tempo. Bora, né? Tu é pra chutar a perna do juiz, mano. Cadê ele? Cadê a pedra? Juiz! Seu palito de 10! Dá o carrinho! Quanta dificuldade, doido, dá o carrinho! O curva que o pai deu, ó. Vê a curva que o meu pai deu? A gente não ganha faz 2 partidas, né? Essa e a outra lá. Ia ser melhor se os caras pegassem um canto assim, de terrão, e tinha rede assim pra bola não sair. Quase ali, ó. Só que de grade mesmo. Aí tivesse um gol maior, melhor. E o zagueirão, pega nos cabelos dele aí, vai, derruba ele. E tivesse também E tivesse também um Marinho. Ei, zagueiro, qualquer coisa E aquele estúdio de jogador. cabeludo aí, ó. Cabelão, hein, doido? É a caneta que eu te dei. Vai tocar pro meu cara aqui. Fevereiro. Oi? Fevereiro. 2011 o Cristiano Ronaldo estava no Real Madrid, né? Mas estava no Barcelona. O Neymar estava no Santos. E esse Calvinho aí tá marcando 3 gols.
que é o nosso time. Aqui, Messi, aqui, Messi. Que terrão é terrão. É, mano, aqui só tem pessoas. Cameraman, outro cameraman. E o drone, cadê? Vamos assistir o segundo tempo. Seu pai. À medida que o tempo passava, o estilo plástico e ousado de Ronaldinho se aperfeiçoaria ainda mais. Ele foi aceito na base do Grêmio. Um tempo depois, Ronaldinho conta que na base, um dos seus treinadores disse a ele que ele nunca seria um grande jogador de futebol. Isso porque, segundo o treinador, Ronaldinho só tinha técnica e não entendia de tática. Não conseguia se moldar às ordens do treinador. Dinho usou aquilo tudo como incentivo para continuar a sua trajetória. E acima de tudo, as lembranças das palavras do seu pai ainda vinham. Jogue com liberdade e se divirta em campo. E era aquilo que ele faria. Em 19 de julho de 1994, Ronaldinho estava em uma viagem pelo juvenil do Grêmio. E lá, ele viu a seleção brasileira vencer a Itália na final e ganhar o título após 24 anos. Dinho se lembra de ver todos comemorarem a vitória. Ninguém falava de outra coisa. O Brasil havia parado e Ronaldinho via Romário, Dunga, Bebeto e outros craques se consagrarem campeões mundiais. Eu queria ser igual a eles. Queria levar alegria. Queria jogar tão bem quanto eles. Eu vou jogar pelo Brasil. Ronaldinho tinha como inspiração jogadores como Denner, Maradona e Ronaldo nessa época. Todos esses jogadores eram conhecidos pelo futebol bonito e encantador, que era justamente aquilo que ele queria para si. No mesmo ano da Copa, ele recebeu sua primeira convocação para a seleção sub-17. No dia que ele chegou na sede da seleção e ele foi até o refeitório, pôde ver fotos emolduradas nas paredes. Eram fotos de Zico, Pelé e Bebeto. Naquele momento, Dinho percebeu que estava comendo no mesmo lugar que aqueles gênios da bola. Estavam no mesmo lugar que jogadores que fizeram o mundo parar para os verem jogar. E aquele era seu sonho também. Ronaldinho percebeu que aquele era o momento de abandonar o Dinho e seguir com o Ronaldinho, mas sem perder a alegria e a inocência de sua infância. A estreia de Ronaldinho em uma competição pelo Grêmio ocorreu na Copa Libertadores de 98 contra o futuro campeão do torneio, o Vasco. O Grêmio venceu por 1-0 e a jovem promessa de 18 anos jogou bem naquele jogo.
Na época, o técnico do Grêmio era Sebastião Lazzaroni, que já via qualidades enormes no jogador, chegando a dizer ao presidente do clube que estamos diante de um jogador que será o melhor do mundo no futuro. O jovem já havia provado seu valor muito antes, já em 97, quando marcou 2 gols, um contra a Áustria e outro contra a Alemanha, na campanha do título do Mundial Sub-17 do Brasil, disputado no Egito. Na mesma Libertadores, no dia 31 de março, a equipe foi para o intervalo do jogo contra o Chivas no Olímpico, com o placar zerado. Mas bastou a bola rolar pro segundo tempo que o jovem meio atacante botou o talento para fora, aos 2-0 Grêmio. O Brasil via um novo Ronaldinho surgir. Naquela época, Ronaldo Fenômeno já brilhava na Inter, já possuía 2 bolas de ouro e era conhecido pelo público como Ronaldinho. O gaúcho começava a brilhar em Porto Alegre e todos começavam a comentar sobre o baixinho dentuço que estava surgindo no sul. Porém, em 1999, o Grêmio encararia o Internacional na final do Gauchão. E se tem uma coisa que todos nós precisamos entender é que nenhum Grenal é só mais um jogo. De um dos lados, tínhamos a jovem promessa do futebol na época, Ronaldinho, e do outro, o campeão do mundo de 94, Dunga. No primeiro jogo, 1-0 para o Inter, no segundo, 2-0 para o Grêmio. Teríamos o terceiro jogo pelos critérios de desempate. Ainda no pós-jogo, Dunga comentou que Ronaldinho entrava com maldade nas divididas e que haveria troco na decisão, mas no terceiro jogo, 1-0 para o Grêmio. O time era campeão gaúcho daquele ano, mas o que Ronaldinho jogou naqueles jogos foi absurdo de uma forma sem precedentes. Dunga foi colocado no bolso de forma vergonhosa e sem se importar com a pressão ou o peso do rival. Ronaldinho jogou muito, fez um gol, golaço, após dar entre as pernas de Anderson, tabelar com o capitão e fuzilar o goleiro André, e deu o título do gaúcho ao Grêmio. Mas não foi só isso. Ronaldinho aplicou talvez os dribles mais desconcertantes que Dunga levou na carreira. Entre eles, um chapéu seco, perfeito, que não deu nem tempo do volante tentar correr atrás para brecá-lo com falta. Ronaldinho terminou aquele campeonato com 15 jogos e 14 gols. Anos depois, o craque falou com seu bom humor característico sobre aquela final tão marcante. Eu queria ter dado muito mais. Ele que escapou, treinei aqueles dribles, já estavam reservados para ele. Aqueles dribles tinham endereço. O craque disse que era fã de Dunga e que até a figurinha dele tinha em seu álbum. Alguns dias depois, ele estava em um dos programas que mais fazia sucesso na época, ele e seus companheiros de equipe. E durante o programa, saiu a convocação para a seleção principal. Ele havia sido chamado e, ao vivo, descobriu isso. Ronaldinho chegou a suspeitar que Faustão estava mentindo, mas era verdade. No dia de sua apresentação, todo mundo só tinha uma pergunta a fazer para ele. Quem vai ser o Ronaldinho da seleção? Você ou o Ronaldo? O gaúcho respondeu de forma simples, ele escolhe o dele. O que sobrar, eu fico. Ronaldo mostrou ao gaúcho suas bolas de ouro e seus demais prêmios. Contou como era viver na Europa e disputar aqueles campeonatos. Ronaldinho ficou sem palavras ao ver que, mesmo muito jovem, Ronaldo já era um absurdo. Antes da Copa América começar, Ronaldinho tinha dado a palhinha em um amistoso contra a Letônia no dia 26 de junho, na Arena da Baixada, que ele começou como titular, com a camisa 7, e deu um cruzamento perfeito para o primeiro gol do jogo, de Alex. O Brasil venceu por 3-0. Os outros gols foram de Roberto Carlos, Forte, ele bateu forte! Gol! E Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho, tocou pro Ronaldinho, agora vai, saiu do goleiro, agora vai! Gol! Ronaldinho era reserva, dono da modesta camisa 21. A estreia da equipe foi contra a Venezuela e o Brasil vencia fácil por 4-0. Foi então que Luxemburgo, enfim, decidiu colocar Ronaldinho em campo. E em seu primeiro lance, no primeiro jogo oficial da camisa da seleção brasileira, Ronaldinho fez isso. Ele toca pro Ronaldinho Gaúcho, e olha como ele entrou, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Essa frase dita por Galvão Bueno exemplifica como todo mundo ficou a ver aquilo. Naquele momento, Ronaldinho demonstrava que não era apenas mais um jogador, não era outro Ronaldinho. Ele era Ronaldinho Gaúcho, com identidade própria e com um talento natural fora de série. Aliás, o Brasil venceu aquele jogo por 7-0. Porém, apesar da mídia e dos torcedores pedirem para ele ser o titular,
Vanderlei Luxemburgo preferiu deixá-lo no banco. Ronaldinho viu do banco a vitória do Brasil em cima do México e do Uruguai, respectivamente, e garantiram o título da Copa América daquele ano. Ainda em 1999, o Brasil foi à disputa da Copa das Confederações. Nessa competição, não teve como Vanderlei segurar Ronaldinho. Ele tomou a titularidade e marcou 6 gols, sendo o artilheiro da competição. Ainda assim, o Brasil foi eliminado pelo México. Luxemburgo não gostava da postura de Ronaldinho. Segundo ele, o garoto já se acha um craque. Por isso, novamente relutou em chamar a jovem promessa do Grêmio nas eliminatórias. Aquilo deixou Ronaldinho bem frustrado. Em 2000, os Jogos Olímpicos foram terríveis para o Brasil, saindo nas quartas para Camarões. Ronaldinho disse na época que havia sido sua pior decepção na carreira. Era claro, todos na época queriam ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas, porque até então ninguém havia conseguido, sendo o único título que a amarelinha não tinha levantado naquela época. Nesse período, o Grêmio recebeu uma proposta de 80 milhões de reais do Leeds da Inglaterra, porém a diretoria recusou. A diretoria do Grêmio achava que Ronaldinho valia mais. Com um jogador do quilate de Ronaldinho, o Grêmio tratou de capitalizar a imagem do craque entre 1999 e 2000. O time não era muito forte para brigar por títulos de peso, mas só a presença do jogador era motivo do estádio lotado, venda de camisas e muito mais. Foram leiloados camarotes do estádio olímpico, mais jogos do time passaram a ser televisionados e até raspadinhas foram comercializadas com a imagem do craque. Ídolo não só dos gremistas na época, mas principalmente da garotada, que se identificavam muito com o jeito simples e alegre do jogador. Mas no final de 2000, todo aquele romance começou a ruir. A imprensa gaúcha começou a alertar que a renovação de contrato do jogador seria tensa por causa da nova lei do passe, que entraria em vigor justamente em 2001 e possibilitaria aos atletas negociarem seus próprios passes sem depender dos clubes. O Grêmio pensou em mandar uma carta ao presidente da República da época, Fernando Henrique, que a lei fosse adiantada. Com isso, poderia fazer um novo contrato com Ronaldinho, mas não teve jeito. Ronaldinho poderia fechar em qualquer clube sem o Grêmio ganhar um centavo sequer. Vários clubes queriam o jogador, entre eles o PSV, que anos antes já tinha levado Romário do Vasco e Ronaldo do Cruzeiro, e o PSG, que no dia 18 de janeiro de 2001 anunciou que estava negociando diretamente com o Ronaldinho Gaúcho, sem nem mesmo falar com o Grêmio. Como o contrato dele terminaria em fevereiro e a tal nova lei entraria em vigor em março, a torcida começou a temer pela saída do jogador, além de projetar um desastre financeiro tremendo para o Grêmio, que havia recusado propostas superiores no ano anterior. O clube tentou se blindar e colocou uma faixa no estádio olímpico dizendo: "Não vendemos craques, por favor, não insistir." Mas isso não adiantou de nada. O PSG tinha conseguido convencer Ronaldinho a ir para a França e o Grêmio ficou a ver navios. O sentimento da torcida mudou da água para o vinho. Começaram a odiá-lo. Alguns argumentos eram que Ronaldinho tinha sido ingrato. Antes de ser famoso, o Grêmio havia dado uma casa para o craque e sua família morar. Antes do Grêmio, eles moravam em uma casa extremamente pobre, diziam os torcedores. Porém, o Grêmio deu uma casa e queria que o irmão de Ronaldinho, Roberto, ficasse em Porto Alegre e não fosse atrás de outro clube. Então, tinha sido uma relação de interesse de ambas as partes. O que importa é que, mesmo assim, ele decidiu ir para Paris. Em 2001, Ronaldinho se transferia para o Paris Saint-Germain. O Grêmio entrou com uma ação na FIFA e conseguiu levar 7 milhões de dólares pelo craque, o que encerrou a história. Ainda assim, Ronaldinho ficou 6 meses sem poder jogar por conta disso. Quando chegou em Paris, Ronaldinho queria se diferenciado. Na época, o corte baixo estava na moda, mas ele queria fugir dos padrões e deixou seus cachos aparecerem. Aprendeu onde as principais festas da cidade aconteciam, ganhou amigos e percebeu que ninguém, absolutamente ninguém em Paris conseguia pronunciar seu nome, Ronaldinho Gaúcho. Por isso, decidiram chamá-lo de Rony. Quando finalmente pôde jogar e ir aos treinos, ele percebeu uma coisa: ali não era Porto Alegre. Ele não tinha os mesmos privilégios do Grêmio. Ali, a mídia batia com força e o treinador exigia ao extremo de todos os atletas, inclusive dos craques. Mas Ronaldinho tinha apenas um ano, porque em 2002 a Copa do Mundo viria e Filipão estava analisando todos os principais jogadores do Brasil. Ele se dedicou muito. Ronaldinho brilhou em 2002 pelo PSG, encantando a todos que o viam jogar.
com aquele estilo agressivo de passes para frente ou dribles sempre em direção do gol. O treinador Luiz Fernandes disse que aquele primeiro ano de Ronaldinho tinha sido mágico. Tudo que ele tentava, acertava. Naquele ano, o PSG conquistou a Copa Intertoto, uma extinta competição que levava a Copa da UEFA. A competição tinha 3 ganhadores por ano. Inclusive, esse seria o único título que Ronaldinho ganhou pelo PSG. Quanto mais a Copa se aproximava e a presença do craque sendo certa, Luiz Fernandes percebia que Ronaldinho ficava cada vez mais relaxado. Começou a atrasar nos treinos e chegava cansado, mas o treinador não fez nada, preferiu esperar a Copa terminar e ter uma conversa séria com ele. Em 2002, a Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul, o Brasil vinha de uma campanha difícil nas eliminatórias e poucas pessoas acreditavam que seria o ano do Penta. Porém, uma seleção que tem 4 Copas do Mundo não pode ser subestimada. Afinal, aquela seleção tinha jogadores como Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Ronaldinho Gaúcho e muitos outros nomes fortes daquele ano. A primeira Copa de Ronaldinho. Para ele, aquela Copa era a realização de um sonho, seu e de seu pai, e queria que ele fosse feliz e com a bola nos pés. Ele era. Seu estilo de jogo encantador parou o mundo. E o que falar daquele gol contra a Inglaterra nas quartas? Um gol antológico na carreira do astro. Um gol antológico para todos os brasileiros. Júnior Russo, Ronaldinho, jogar com o Silvio Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! E quando viram aquilo, ficaram completamente abismados com tamanha qualidade que não se encontra todos os dias. Foi o melhor jogo do craque na Copa, mas 7 minutos depois, ele ainda tomou um cartão vermelho. Na final contra a Alemanha, o mundo parou para ver as duas potências lutarem pelo título. O primeiro tempo foi amarrado, mas o segundo, Ronaldo Fenômeno engoliu os alemães e o Brasil era penta. Ronaldinho, em sua primeira Copa disputada, já era campeão, um dos maiores feitos dele. Aquele título elevou Ronaldinho a outro patamar, não mais de uma jovem promessa do futebol, mas sim de um craque, e ele ia querer ser tratado daquela forma a partir daquele momento. A grande questão para o mundo era, por quanto tempo um time pequeno como o PSG conseguiria segurar Ronaldinho sem perder para um grande time europeu? Na própria pergunta, já citei a resposta. Era questão de tempo. À tête du classement, Ronaldinho, pour un joueur blessé, est pas mal. Ronaldinho, il est pas mal. Ce coup franc de Ronaldinho, qui a déjà marqué sur coup franc, c'était à Rennes, c'est parti. Et Amel battu, c'est le 3e. Depois da Copa de 2002, a convivência de Ronaldinho com o técnico Luiz Fernandes ficou insuportável. Ronaldinho gostava de jogar no ataque e Fernandes queria que ele voltasse para marcar também. Eu não queria saber se ele gostava ou não. Ele tinha de fazer, disse o técnico anos depois. Só que quase que como birra, Fernandes começou a tirar Ronaldinho cada vez mais cedo dos jogos. Aquilo irritava o jogador e principalmente a torcida, porque nessa época Ronaldinho fazia esse tipo de coisa aí. A diretoria do PSG, percebendo o descontentamento do craque e entendendo que ele queria sair, fez de tudo para mantê-lo. Luiz Fernandes fora demitido. Mesmo assim, Ronaldinho manteve sua ideia de sair e ir para algum time grande na Europa. O craque brasileiro sabia que se continuasse no PSG, nunca ganharia nada, então colocou seu nome no mercado. Por isso, se iniciaria uma das maiores novelas do futebol, chegando ao ponto do representante máximo da Catalunha dizer que Ronaldinho tinha de assinar com o Barcelona. Isso porque, em Madrid, os Galácticos estavam formados e tinham ganhado uma Champions recentemente. Tudo começou quando Joan Laporta, então candidato à presidência do Barcelona, prometeu que traria David Beckham se ganhasse a eleição. Segundo Laporta, era praticamente certo. A torcida se empolgou. David brilhava nessa época. Além de ser um jogador midiático, nós queríamos um jogador que chamasse a atenção e que fosse bom com a bola. Beckham era perfeito, bonito e bom jogador, disse Laporta. Só que nem sempre as coisas saem como esperado. Depois da vitória de Joan Laporta, Beckham assinou com o Real Madrid. E como poderia ser diferente? Ele jogaria ao lado de Ronaldo Fenômeno, Figo, Roberto Carlos e Zidane no Barcelona. O que teria? O time catalão não ganhava uma Champions desde 1992.
e há 3 anos não levantava o título do campeonato espanhol. Depois que Beckham assinou com o Real, Joan Laporta partiu para a segunda opção, um garoto dentuço que tinha acabado de ser campeão mundial. Assis, irmão e empresário de Ronaldinho, colocou seu nome no mercado. 3 clubes apareceram: Manchester United, Barcelona e o Real Madrid, correndo por fora, talvez como uma forma de provocar seu rival. Anos antes, o Real já tinha tirado Luis Figo do Barcelona. Tanto o Manchester United como o Barcelona vieram forte para cima de Ronaldinho. De um lado, um dos maiores times da época, junto do maior treinador do momento. Do outro, um time com um projeto para destruir seu maior rival galáctico, mas não ganhava nada relevante desde muito tempo. Os agentes dos 2 clubes, Assis e Ronaldinho, marcaram uma reunião para fechar o contrato. Um hotel foi escolhido. Em um quarto, os representantes do Barcelona. No outro, os do Manchester United. Assis ia e vinha dos 2 quartos, tentando sempre aumentar a proposta pelo futebol do irmão, até chegar um ponto onde o Barcelona não podia subir a proposta. Mas o Manchester United, sim, os programas televisivos estavam acompanhando as negociações e anunciaram que Ronaldinho não viria para o Barça, pois pedia mais que o clube podia pagar. Quando Ronaldinho saiu do hotel com seu irmão, ele tinha assinado com o Barcelona. Isso mesmo, o Barcelona. Mas por quê? Romário, Ronaldo e Rivaldo. Eu queria continuar o legado deles. Eu queria jogar no Barcelona desde o início. Então, quando Ronaldinho percebeu que eles não podiam aumentar a proposta, fechou com o time catalão. Os torcedores do Barcelona ficaram enlouquecidos. A alegria foi tanta que parecia comemoração de título. Um tempo depois, Ronaldinho foi apresentado no Camp Nou como astro que era, com o estádio lotado. Ele vestiu a camisa de seu novo clube. Ninguém naquele momento sabia, mas ali seria o palco para uma estrela brilhar. Enquanto o mundo falava do jogador, Ronaldinho só conseguia pensar em uma frase que seu pai tinha lhe dito anos antes: jogue com alegria e se divirta em campo. Ronaldinho fechou com o Barcelona por 30 milhões de euros, sendo a maior estrela do time, junto do astro brasileiro, o novo técnico do time, Frank Rijkaard. O primeiro jogo de Ronaldinho com a camisa do novo time foi no amistoso contra o Milan. O objetivo de Laporta era mostrar ao mundo seu mais novo contratado, e isso deu muito certo. Ronaldinho marcou um golaço de fora da área, além de jogadas dignas de aplauso. O Barça venceu por 2-0. Ele mostrou seu cartão de visitas, mas precisaria de muito mais para se tornar ídolo do clube. Na Catalunha, Ronaldinho fez questão de levar toda a sua família e decidiu parar com as festas e focar totalmente no futebol. O seu primeiro gol oficial pelo clube veio em um empate em 1-1 contra o Sevilla, quando driblou 2 marcadores e chutou de fora da área para marcar um gol que explodiu o Camp Nou. Depois disso, vieram grandes jogadas, mais golaços e os dribles sempre em direção ao gol ou com um propósito, nunca em vão. Impresionante el pase para Larson Pinto. Perdónenme que marcarlo. Es absolutamente de malabarista, Mike. Llega de nuevo Ronaldinho, aguanta la pelota Ronaldinho, la deja. ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué sombrero! Eso no es un sombrero. Está jugando Ronaldinho. Com a bola nos pés, Ronaldinho a tinha como quase uma extensão de seu corpo. Esbanjava a visão e não se importava com os rivais. Aquele cara era absurdo. O que ele estava fazendo parou de verdade a Europa. E eu posso te afirmar, a temporada de 2003-2004 não foi a melhor de Ronaldinho. Muita coisa ainda estava por vir. O time conseguiu a segunda posição do Campeonato Espanhol. E isso é relevante, pois no ano anterior, onde Ronaldinho não estava, o Barça tinha ficado na 6ª posição. Em novembro de 2003, um jovem cabeludo, muito tímido e que já fazia grande sucesso na base, foi incorporado à equipe principal do Barcelona. Ele estreou pelo clube em uma partida amistosa contra o Porto. No início da temporada de 2004-2005, o Barça percebeu que precisava de mais nomes para ajudar Ronaldinho. Contratou Samuel Eto'o, Juli, Deco e Edmilson para brigar pelo campeonato espanhol, que não vinha desde 1999. O vestiário do clube era igual a qualquer outro, com diversos grupinhos de jogadores. A primeira vez que Ronaldinho treinou com Lionel,
Ele não acreditava no que via. Após o treino, ligou para uma amiga jornalista e disse que acabara de treinar com um jogador que seria melhor que ele. Mas Messi era apenas um garoto de 17 anos, extremamente tímido e que quase não saía de casa. Ronaldinho começou a ajudá-lo com a timidez e com sua técnica de bola. Todo mundo via Ronaldinho e Messi treinando juntos e sozinhos para aperfeiçoar as habilidades da promessa argentina. É como dizem, uma lenda reconhece a outra. No dia 18 de agosto de 2004, o Brasil fez uma partida amistosa contra o Haiti, partida para arrecadar fundos e ajudar o país após uma série de terremotos. Ronaldinho e Ronaldo eram as principais estrelas. Todo mundo queria ficar perto deles, conhecê-los. O Haiti inteiro olhava para aquela partida, mas na Europa, aqueles dois juntos pareciam imbatíveis, pareciam que se conheciam há anos. Eram jogadas que só os dois conseguiam executar. Uma única palavra descreve o início da temporada do Barcelona: extraordinária. Ronaldinho, que bien se Ronaldinho por la banda, atención a Ronaldinho que ataca ahí, está suelto, Ronaldinho toca de vaca, se la cambia de pie, se va de todo Ronaldinho. Está por dentro Ronaldinho, intenta irse de 2, se va de 2, sigue de 3, se va de 4, Ronaldinho. Um início de campeonato arrasador. 7 vitórias nas primeiras 8 rodadas e um 3-0 sobre o rival Real Madrid. Com o show de Ronaldinho, o clube catalão caminhou a passos largos para ser campeão. O camisa 10 dava show, marcava golaços, dava assistências e fazia de tudo no ataque da equipe. Pela Liga dos Campeões, o Barça caiu no mesmo grupo que o fortíssimo Milan de Maldini, Nesta, Shevchenko, Kaká e companhia. Todo mundo sabia que quando aqueles jogos ocorressem, o planeta iria parar. O poderoso ataque catalão contra a barreira intransponível italiana seria um embate de titãs. Na Itália, o jogo foi disputado, com chances para os dois lados, mas aos 30 minutos do primeiro tempo, Shevchenko de cabeça abriu o placar para o Milan. Era tudo que o time italiano queria. Depois disso, a muralha defensiva do Milan se montou. Maldini não permitia que ninguém passasse, mas se mesmo assim não desse conta, Alessandro Nesta estava lá para ajudar. E mais atrás, a muralha, Dida. O Barcelona saiu derrotado por 1-0, mas o jogo de volta seria na Espanha. No Camp Nou, os dois times se enfrentariam novamente. A estratégia do Milan era clara: dar a bola para o Barcelona e sair rápido no contra-ataque. Estratégia essa que funcionou. Shevchenko abriu o placar novamente. No agregado, 2-0 para o Milan. À medida que o tempo passava e o time italiano se fechava mais e mais, as esperanças começaram a diminuir. Mas Eto'o e Ronaldinho não permitiriam. Após receber um belo passe de chave, Eto'o colocou a bola para dentro. Ronaldinho sabia que naquele momento ele precisava fazer alguma coisa inesperada. Tentou de fora da área, cruzamento, drible, arrancada, mas o Milan bloqueava tudo. Só que estamos falando do bruxo. Aos 44, uma de suas bruxarias apareceu, recebeu de Eto'o e deu um corte seco em Nesta, como se ele nem estivesse ali, e mandou uma bomba em Dida, que não conseguiu defender. O estádio caiu. A Catalunha foi a loucura. Os jogadores do Milan estavam perplexos. Ronaldinho saiu correndo e disse: "Eu sou 2-1 Barcelona", que se classificava para a próxima fase. Depois disso, não teve jeito. A FIFA o elegeu como o melhor do mundo, mas não era para menos. Todos paravam para vê-lo. Florentino Pérez, então presidente do Real Madrid, disse que Ronaldinho é magnífico. Na base do Grêmio, um dos técnicos de Ronaldinho disse que ele nunca seria um grande jogador, porque não se adaptava aos seus treinos. Eu fico imaginando agora o que ele pensou quando viu Ronaldinho fazendo essas coisas e ganhando o prêmio de melhor jogador do mundo. Mas ainda tinha muitas coisas pela frente. Uma delas seria disputar as oitavas de final da Champions contra o Chelsea. O primeiro jogo, 2-1 para o Barcelona. Mas na outra partida, em apenas 19 minutos, o Chelsea fez 3 gols, colocando o time espanhol para trás.
Ronaldinho conseguiu um pênalti e diminuiu, mas ainda assim precisava de mais. Ele precisava de algo totalmente fora de série. Ele precisava de uma bruxaria. Poucos minutos depois do pênalti, ele recebeu a bola na meia-lua. O craque olhou para o gol e viu apenas jogadores azuis. Um jogador comum iria tocar de lado ou chutar com violência para tentar furar aquele paredão que impossibilitava qualquer boa visão, mas ele era Ronaldinho. O craque gingou a cintura para um lado, para o outro e chutou assim, sem distância, sem passada larga, apenas com talento e força. O badalado goleiro Peter Cech nem se moveu. Que golaço! Uma pena que, no segundo tempo, o Chelsea tenha feito mais um e vencido por 4-2, pois aquele gol deveria ter valido por 2, 3, 4, sei lá. Mesmo classificado, o Chelsea viu sua vaga ficar em segundo plano, tamanha a repercussão do gol que o camisa 10 catalão tinha feito. Com o fim do sonho na Liga dos Campeões, Ronaldinho continuou firme e ajudou o Barça a enterrar de vez o jejum do Campeonato Espanhol. A campanha foi incontestável: 25 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 73 gols marcados, melhor ataque, e 29 sofridos, melhor defesa. Enfim, Ronaldinho vencia um grande torneio na Europa, mas ainda tinha mais uma taça por vir, só que com outra camisa. Em junho de 2005, Ronaldinho comandaria a seleção brasileira na disputa pela Copa das Confederações, na Alemanha. O começo foi difícil, mesmo assim, o Brasil chegou na final. A rival seria a Argentina. O Brasil contava com Adriano, Kaká e Ronaldinho como protagonistas. Aquele jogo foi espetacular, todo mundo jogou bem. 2 golaços de Adriano, um de Kaká e o outro de Ronaldinho. 4-1 para o Brasil, em cima da Argentina, que nem viu a bola nos 90 minutos. Ninguém conseguia acreditar no que o Ronaldinho estava fazendo. Era muita técnica, muita energia e principalmente muita alegria. Ele não tirava esse sorriso do rosto por nada. Aquele cara era um monstro na terra e todo mundo sabia disso. O Barcelona viria forte para a temporada 2005-2006, buscar mais um título do Campeonato Espanhol. Foram 14 vitórias consecutivas, mas logo atrás deles, o maior rival da Catalunha, Madrid. O Real vinha embalado com seus galácticos, tentando parar a engrenagem do Barcelona. Eles queriam vencer a qualquer custo aquele jogo. No dia 19 de novembro de 2005, o Real Madrid recebeu o Barcelona no Santiago Bernabéu. A rivalidade estava aflorada. O favoritismo era do Real, jogando em casa, com um time lendário. Mas Ronaldinho tinha uma carta na mão. Alguns dias antes do jogo, ele fez uma ligação para Andrés Iniesta. Eu sei que são 3 horas da manhã, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Em junho, eu estou assinando com o Real Madrid. É muito dinheiro, não tem como recusar. Não conte a ninguém, por favor. Ronaldinho nem mesmo deu tempo de Iniesta responder e desligou. Andrés não entendia como aquilo era possível, mas seguiu o pedido de Ronaldinho. No treino antes do jogo, todos os jogadores cumprimentaram Ronaldinho, diferente, com respeito e meio cabisbaixos. Ninguém falou nada, mas Ronaldinho entendeu. No dia do jogo, com a torcida madrilenha cantando tão alto quanto podia, Ronaldinho pediu a palavra após a preleção. Caras, é um jogo importante. O time do outro lado é muito forte, mas nos últimos dias descobri que somos uma família. Eu liguei para cada um de vocês e disse que estava saindo, mas ninguém contou. Depois disso, descobri que estávamos prontos para sofrer em silêncio, mas não para trair um ao outro. Eu vou ficar aqui por muito tempo. Agora vamos para o jogo ensinar uma lição para esses jogadores do Real Madrid. Quando o árbitro iniciou o jogo, por alguns segundos, o estádio enlouqueceu, gritando a favor do time branco. Mas ninguém esperava o que estava por vir. Ninguém esperava. Mas o bruxo fez suas bruxarias. Eto'o abriu o placar, mas ele não é o protagonista dessa história. Ronaldinho é. Primeiro, recebeu no meio de campo, pela esquerda, arrancou em velocidade, driblou um,
entrou na área, driblou outro e bateu no campo de Casillas. Alguns minutos depois, Ronaldinho recebeu outra vez na esquerda, um pouco mais à frente da jogada anterior, e partiu em disparada com a mesma ginga e impetuosidade. Dessa vez, ele invadiu a grande área do Real com uma naturalidade tremenda, sem nem se importar com os marcadores e para a presença de Casillas, e guardou mais um. Todas as comemorações de Ronaldinho foram extravagantes, porque do outro lado estava Vanderlei Luxemburgo, técnico do Real. Anos antes, nas eliminatórias de 2002, Lucha reclamou de Ronaldinho e o deixou no banco. Segundo ele, o craque estava gordo demais. Ronaldinho não gostou daquela entrevista e repercutiu muito. Então, 3 anos depois, estava dando o troco do seu antigo técnico. E eu nem citei que no campo, pelo Real Madrid, jogadores como Zidane, Ronaldo Fenômeno, Raul, Beckham, Roberto Carlos estavam no jogo. Mas o poderoso ataque do Barcelona foi superior. Eto'o, Messi e Ronaldinho Gaúcho. Foi mais ou menos como se um ídolo do Corinthians sozinho destruísse o Palmeiras em sua casa e a torcida verde se levantar para aplaudir o adversário, disse Edmilson, que também fazia parte daquele elenco do Barcelona. Parecia comercial, sabe? Ronaldinho deixou os caras para trás como se eles não fossem nada. Ele não empurrou, não derrubou, foi só com a ginga do corpo, na casa deles. Mas sabe o que é pior? Essa nem foi a partida que ele mais jogou, completou Edmilson. Depois daquilo tudo, só restava uma coisa: aplaudir de pé o que ele tinha feito. E foi isso que a torcida do Real Madrid fez. Aplaudiu o bruxo e nem tiveram vergonha disso. Adivinha o que aconteceu no final do ano? O craque foi eleito mais uma vez o melhor do mundo e ainda ganhou a bola de ouro. Ninguém podia com ele. Ele era a grande vedete do planeta bola. Mas ainda faltava uma coisa para o craque: a Liga dos Campeões. Nessa temporada, o Barcelona conquistou a La Liga. Na Champions, o time foi avançando, mas nas oitavas, o Chelsea novamente. Em Londres, o Barça venceu por 2-1. No Camp Nou, tomado por mais de 98 mil pessoas, Ronaldinho humilhou os ingleses. Passes de calcanhar, chapéu, pedaladas, dribles de entortar a espinha. O craque fez de tudo e, claro, um gol depois de passar por 3 marcadores. O empate em 1-1 classificou o Barça e Ronaldinho esbanjou seu talento no jogo que Messi também jogou, e uma das poucas partidas que os dois maiores ídolos do clube do século XXI atuaram juntos. Nesse ponto, a relação de Ronaldinho e Messi estava consolidada. O brasileiro ajudou Messi com seu futebol. Ele disse uma frase que seria muito importante em sua carreira. A partir daí, jogue com alegria e se divirta dentro de campo. A mesma frase que ouviu do seu pai agora estava sendo passada para Messi. Segundo Ronaldinho, Messi seria melhor que ele. Será que foi mesmo? Diga nos comentários aqui embaixo. O Barça passou sem problemas até a final da Champions contra o Arsenal. Aos 18 minutos, o time inglês abriu o placar, se fechando completamente a partir daí, já que seu goleiro tinha sido expulso. O Barça teve dificuldades, mas Eto'o e Belletti marcaram 2-1 Barça. Desde 1992, o Barcelona não ganhava uma Champions, e aquela era a sua segunda da história. Ronaldinho finalmente conquistava a Europa. Em 2006, a Copa do Mundo da Alemanha, o time do Brasil era incrível, mas seu treinador já estava há muito tempo ultrapassado e não admitia isso. O time avançou aos trancos e barrancos, apesar de Parreira. Ronaldinho não jogou muita bola naquele Mundial, mas estava completamente desgastado após o fim da temporada pelo Barcelona, o que podia explicar o fracasso na Copa. A Copa de 2006 foi extremamente ruim para mim. Antes da Copa, diziam que eu era o Pelé. Depois dela, eu não queria mais jogar. Após perder a Supercopa da Espanha, sair da Champions e não conseguir o tri do Campeonato Espanhol, uma pergunta surgiu. Fabricando soluções Sirlen. Lava roupas Breeze. Quem usa, pede Breeze. Oferecimento Formix Mateus. Qualidade garantida você encontra aqui. No Mix Ford Mateus, Sobral, Ceará. Na pessoa do Thierry Henry. Fábio Rocha. Climatização. Climatização em geral. Com Fábio Rocha.